Pessoal, tudo bem? Galera do sétimo ano, saudade de vocês, viu? Rebeldes! Enfim, pessoal, olha só. Nós estamos aí no livro Sás de Filosofia, no capítulo 4. Eu já passei para vocês algo inicial, que foi o primeiro texto, né, desse capítulo. E aí agora nós vamos dar seguimento. É coisa pequena também. Nós vamos estar aí na página 17 e 18 do livro Sás, tudo bem? E esse capítulo se chama Reconhecer os Limites e as Possibilidades. Nesse sentido, nós já discutimos um pouco sobre aquela noção daquela história, né, do conto do pássaro e a liberdade, sobre como às vezes a liberdade ela pode ser assustadora quando nós estamos colocados a um contexto totalmente diferente do que nós estamos acostumados, ou que nós achamos que é o natural, não é isso? E aí agora nós vamos para a problematização, e ali vai existir um conceito que é um conceito de liberdade individual, que, por exemplo, nós temos sempre uma questão do poder querer, do poder fazer aquilo que nós, enquanto indivíduo, podemos alcançar, né? Só que aí existe uma relação maior que isso, que é, por exemplo, como nós temos uma liberdade que às vezes vai além, porque nós também estamos inseridos dentro de uma sociedade, dentro de um contexto onde nós temos que pensar no outro, a respeitar o outro também. Então, assim, vamos lá botar uma situação agora que nós estamos vivendo, que é essa quarentena, né? Pegou todo mundo de surpresa. Ninguém passou por isso nos últimos 100 anos. Então, ninguém que está vivo hoje tem uma situação semelhante a essa. E o Brasil provavelmente nunca passou por uma quarentena desse nível, né? Mesmo na história que nós temos, assim, foi raro o momento que tivemos quarentena, mesmo assim foi nas grandes cidades. Aí vamos lá. Nós agora temos uma quarentena, mas temos que pensar não só em nós, em nosso indivíduo. Então nós vamos ficar no isolamento social, estamos mais em casa, estamos sem aula. Mas isso daí não é por conta de você que é aluno, que é novo, que é saudável, ou por conta de mim que sou professor, não tão novo assim, mas também não sou chamado grupo de risco. Mas nós temos que fazer isso para exercer o nosso direito de fazer a nossa parte, mas também de pensar naquelas pessoas que estão no grupo de risco. Ou seja, não é porque vocês provavelmente não vão ter nenhuma complicação com o coronavírus, e nem eu, que nós podemos fazer tudo que nós queremos. Às vezes nós temos que nos recuar um pouquinho, ficar mais em casa para evitar a circulação, porque quando nós circulamos e podemos pegar isso em casa, podemos trazer, e aí nós podemos colocar em risco os nossos avós, né? As pessoas que podem ter um problema de hipertensão, que pode ter também aí um problema respiratório, e isso daí é um pouco complicado. Por isso que às vezes nós abdicamos um pouco de todas as nossas vontades, as coisas que nós queremos fazer, para também pensar um pouco no coletivo, no social, não é isso? Então, é uma reflexão aí que nós temos e que tem umas proposições aí para vocês fazerem sobre essa problematização na página 17. Na investigação, vocês vão notar que tem uma autora, uma professora brasileira da Universidade de São Paulo, chamada Marilena Chauí. Aí ela vai fazer uma análise da liberdade, do conceito de liberdade, com base em dois filósofos clássicos, que o primeiro é Aristóteles, lá da Grécia Antiga, e o segundo vai ser um francês no século XX, que é Jean-Paul Sartre. E aí os dois vão trazer uma noção de liberdade, que está envolvido também com nossas escolhas. E aí, por exemplo, o próprio Sartre, ele tem uma ideia de liberdade que é muito radical, que nós somos responsáveis por nossas escolhas todos os momentos. Por exemplo, nós estamos em quarentena agora, mas a quarentena ela não é uma questão de falta de liberdade, é uma escolha. Assim como eu falei mais anterior para vocês, que está envolvido muito com a questão e a noção de que nós vamos escolher ficar em casa para pensar nos nossos queridos e queridas avós, né, que estão aí num grupo de risco, para preservá-los, para a gente não ir lá fora e buscar o coronavírus e trazer para casa. Então isso é uma escolha. Então ele está dizendo que nós não estamos agora no momento onde estamos sem liberdade, nós estamos com liberdade, é que nós estamos escolhendo ficar em casa. Então toda situação para Sartre nós somos, digamos assim, obrigados a escolher, e não temos coisas que nos obrigam a fazer e nós não temos como fazer alguma opção. Nós sempre vamos ter, mesmo que às vezes seja muito difícil. Então para ele a liberdade é radical, e por isso que nós também, na visão de Sartre, nós estamos condenados à liberdade. Olha só que coisa interessante.
sempre vamos estar condenados a fazerem escolhas. E aí eu vou querer que vocês façam uma comparação para apontar as duas ideias principais de cada autor, o que é que eles vão trazer no texto. Então vocês vão ler a página 17 e 18. Tem também lá uma pequena pergunta que eu coloquei do livro no estudo dirigido, que é sobre a questão do porquê, quando nós estudamos os conceitos de liberdade na filosofia, isso nos ajuda a entender melhor nossa situação. Perceba que eu dei um exemplo aqui agora de eu usar o conceito de liberdade para a gente falar sobre a quarentena, onde está envolvido a responsabilidade, a escolha, não é? E aí é interessante nós trazermos essas análises aqui. Então eu coloquei para vocês uma pequena pergunta lá também para vocês fazerem. E vai ter uma pequena charge que vocês vão ver no capítulo também, ó. Essa chargezinha aqui, eu vou querer que vocês dêem uma analisada nela, leiam o texto que estão aqui e respondam essas atividades no próprio estudo dirigido, no caderno, né? E aí depois eu também pedi para vocês responderem a atividade 1 e 2. E aqui tem uma dica de documentário, é um curta de 9 minutos, uma animação, né, chamado Libertas, sobre a história de um passarinho também, muito semelhante àquele primeiro conto do capítulo. Aí eu vou querer que vocês derem uma... assistam também, não é obrigatório, faça só se você quiser. E também pedir para vocês compartilharem o que acharam, mas também só se vocês quiserem, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. E aí hoje é segunda-feira e vocês vão ter até o prazo de sexta-feira, dia 24, para responderem e me entregarem, tudo bem? Espero que vocês gostem da leitura, espero que aproveitem isso, que não encarem isso como uma tortura, uma obrigação, mas sim como uma proposta.